dia, amados irmãos. Bom dia. Nos reunimos em nome do Senhor nesta manhã para cultuá-lo, para adorar em espírito e em verdade ao nosso Deus. Eu os convido à leitura do Salmo 29. Vamos ler juntos o Salmo 29 em resposta à santa convocação do Senhor para esse culto. Salmo capítulo 29, versículo 1. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Vamos ficar em pé para juntos louvarmos a Deus? Senhor, tributai
Amém, irmãos. Vamos sair em pé e receber com alegria o pastor Messias, que irá presidirá o culto hoje. Bom dia, irmãos. Bom dia. Alegria toda minha estar de volta, né? Revendo os irmãos, depois de bastante saudade, né? Às vezes é bom, assim, ficar alguns dias longe para a gente ver como os irmãos são importantes na vida da gente, né? Como fazem falta na nossa vida. Então, sou grato a Deus por estar de volta aqui e encontrar os irmãos. Vamos buscar o nosso Deus numa oração de invocação. Oremos. Pai gracioso, santo, eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda a glória, Pai excelso, Deus Criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, nós prestamos culto, Senhor, adoração e louvor. E com todo o respeito e reverência, Deus, a partir deste momento, Senhor, respondendo positivamente à convocação para o Teu culto solene, nós nos apresentamos, Deus, como igreja santa, Deus, nesta santa comunhão, para louvarmos e adorar o Seu nome, Senhor, e adorarmos o Seu nome, porque somente o Senhor é digno de receber adoração, louvor e glória. Para tanto, Deus, nós reconhecemos que somos falhos e pecadores, lhe pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados. Pedimos, Deus, o Teu auxílio sobre a instrução deste culto, Deus, seja no sermão, seja nos louvores, nas mensagens bíblicas que, com Tua graça, leremos. Pedimos o Teu auxílio e que Teu Santo Espírito, pelo Teu favor e misericórdia, possa iluminar em nós a Tua vontade, a Tua palavra, Deus, e a Tua decisão e direção para as nossas vidas. Muito obrigado pelo Teu amor, no nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, vamos ao voto da nossa fé. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada congregação, pode assentar-se. Convido os irmãos para a leitura do Salmo 32. O Salmo 32 é um salmo de confissão de Davi. Enquanto fazemos a leitura, os irmãos percebam que Davi, ao confessar o seu pecado, Davi não tenta se justificar diante de Deus. Davi ele simplesmente se coloca diante de Deus como de fato pecador, alguém que pecou e alguém que precisa de perdão. É importante observar isso, irmãos, porque existe uma diferença entre nós nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo que de fato pecamos e necessitamos do perdão, e aquela falsa sensação de penitência que as pessoas têm quando elas têm que se auto-justificar. Por exemplo, não, eu fiz isso, mas eu tive motivos, o senhor sabe que eu não tive forças, o senhor sabe que o verdadeiro cristão ele nunca tenta se justificar diante de Deus, porque ele sabe que ele é miserável pecador. Então perceba que Davi, ele simplesmente confessa o seu pecado, ele reconhece a sua pequenez e não tenta uma falsa justificação. Verso 1: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões,
e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos, os que sois retos de coração. Faremos agora, irmãos, meditando neste pequeno salmo, faremos uma oração de confissão, uma oração silenciosa. Se porventura você percebeu que tem algum pecado não confessado, este momento será oportuno. Após alguns segundos de oração silenciosa de confissão, estarei orando em voz audível. Oremos. Amado Deus, santo e justo, com o Senhor, que é todo-poderoso, está o perdão dos pecados. E isso, Deus, para que os homens o temam. E nós, Deus, reconhecemos, Pai, nossas fraquezas, reconhecemos que somos pequenos e falhos, e reconhecemos, Deus, que pecamos. Por isso nos arrependemos, Deus, e nos entristecemos, porque sabemos que o pecado ofende ao Senhor, Deus. Mas reconhecendo também, Deus, que o Senhor é misericordioso, nós apelamos pelas tuas muitas misericórdias e rogamos ao Senhor a bênção do teu perdão. Perdoa, Deus, a maldade do nosso pecado, perdoa, Senhor, a iniquidade do nosso pecado. Restitua em nós, Senhor, um espírito novo, um coração novo e um espírito inquebrantável diante do Senhor, ó Deus, para que possamos continuar, ó Deus, firmes, sem cairmos, Deus, na nossa peregrinação. Que o Senhor nos ajude. Mas se cairmos, Deus, que possamos nos quebrantar, ó Deus, reconhecendo com toda sinceridade que o Senhor é santo e nós pecadores. Ajude-nos, Deus, e concede-nos, segundo a tua graça, a bênção do teu perdão. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Convido a amada congregação para louvarmos a Deus com o hino 46. Mesmo assentados, durante este hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, este momento será oportuno. Hino 46. Louvemos a Deus. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar e conseguiu da perdição. Cristo
Cristo me amou, Ele livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Agradecemos a Deus pela bênção do seu perdão e por Cristo ter nos alcançado com sua graça, nos revivificado, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nos doado graciosamente a sua salvação. Convido a amada congregação se coloque em pé. Estaremos professando a nossa fé através do credo. Aqueles que estão acompanhando, página 67. Após o credo, louvaremos a Deus com o Salmo 117b, ainda em pé, aqueles que puderem. Vamos ao credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Louvemos a Deus ainda em pé com o Salmo 117b. Pode assentar-se. Convido os irmãos para a leitura do Dia do Senhor 37, perguntas 101 e 102. Nós, estudando, semana passada, estudamos o Dia do Senhor 36, onde foi abordado o terceiro mandamento. O Dia do Senhor 37, ele continua abordando o terceiro mandamento, mas especificamente a questão do juramento. Na pergunta anterior, no Dia do Senhor 36, que foi da semana passada, a pergunta 100 diz: será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão grande que Deus se ira também contra aqueles que não impedem nem proíbem isso o tanto quanto podem? Minha resposta do catecismo, ela é firme e enfática. Ela diz certamente que sim, porque nenhum pecado é maior nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. É por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com a morte.
Então o catecismo ele apresenta 2 dias, ele leva 2 dias para tratar a questão do terceiro mandamento. Até a semana passada nós vimos, o terceiro mandamento em seus vários aspectos. Hoje, especificamente, sobre a questão do juramento. Então convido a amada congregação para a leitura das perguntas 101 e 102 e suas respectivas respostas. Mas será que podemos, de modo piedoso, fazer juramentos e votos em nome de Deus? Sim, quando o governo o exige de seus súditos, ou quando a necessidade o exige para que se guarde e se promova a fidelidade e a verdade, para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Esse tipo de juramento tem por base a palavra de Deus, e foi assim utilizado da maneira correta pelos santos do Velho e do Novo Testamento. Podemos também jurar pelos santos ou por outras criaturas? Não. Um juramento legítimo é uma invocação a Deus, para que Ele, o único que conhece o coração, sirva como testemunha da verdade e que me castigue se eu jurar falsamente. Nenhuma criatura é digna de tal honra. Convido ainda a amada congregação para a leitura da carta de Tiago, capítulo 3. Leremos dos versos 1 a 13. Tiago capítulo 3, a partir do verso 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido e carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. E ainda convido os irmãos à leitura de Êxodo, capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Até aqui, vamos uma breve oração. Pai gracioso, eterno, santo,
Nesse momento, Deus, em que estamos, pelo privilégio que o Senhor nos dá, cultuando o Teu santo nome, Deus, nesta santa comunhão, nós agora estamos diante da Tua santíssima palavra, Deus. E tememos, Deus, temos temor a Deus. E por isso, Pai, precisamos do Teu auxílio para a perfeita compreensão da Tua palavra revelada e da Tua santa vontade para as nossas vidas. Pedimos mais uma vez perdão pelas nossas falhas e pecados e humildemente, Deus, lhe pedimos pela Tua graça a nos iluminar através desta palavra, Deus, que será pregada neste momento. Ó Pai, eu lhe peço que neste momento, Senhor, eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, como dissemos ao abordarmos o catecismo ele usa 2 domingos para explicar o terceiro mandamento. Isto mostra a importância de cuidado sobre o juramento e a severidade das consequências da quebra desse juramento. O zelo, o cuidado que nós devemos ter para não jurar falsamente usando o nome santo e bendito de Deus. Por isso, se leva 2 domingos para abordar essa questão. Já falamos também que na semana passada vimos que devemos ter zelo pelo nome de Deus e não usá-lo em vão em seus vários aspectos. Hoje vamos falar especialmente sobre o juramento, a responsabilidade que é jurar em nome de Deus e a inconsequência insana que traz consequências desastrosas para aqueles que não se preocupam em cuidar disso. Antes, eu quero ler 2 versículos com os irmãos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Nesses 2 versículos, nós vamos entender, primeiro, que Deus, Ele conhece perfeitamente o que se passa no coração do homem, portanto, é impossível enganar Deus. E segundo, o que vai acender a ira de Deus contra as pessoas. O primeiro versículo está aqui em primeiro livro dos Reis, capítulo 8, nos versos 38 e 39. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Bem, eu falei 2 versículos, na verdade são 3, né? Aqui são 2 versículos, teremos um no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Este versículo é uma declaração que Deus, Ele perdoa, Ele age, não é um Deus inativo, é um Deus que age diante das situações que os homens promovem no mundo. Deus, Ele intervém sim, com juízo, não só nas nações, mas também na vida dos homens individualmente, tá? E Deus, Ele retribui a cada um segundo os seus caminhos, e isso Deus, Ele é soberano para fazer, porque Ele conhece o coração, e só Ele é conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Então não há nada que possa estar no nosso coração que Deus não conheça. É por isso a necessidade que temos da penitência, de nós confessarmos legitimamente a Deus, sem tentar maquiar nada, porque Deus simplesmente conhece. É diferente de nós falarmos com uma outra pessoa. Nós estamos falando com um ser todo-poderoso que é Criador e que merece todo o respeito e toda a honra de nossa parte.
Tá? Então a primeira coisa que nós vemos é que Deus conhece todos os propósitos, tudo que acontece no coração do ser humano. O segundo versículo que eu quero ler já no Novo Testamento é um versículo bastante conhecido, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 18. Aqui nós vamos ver o que acende a ira de Deus. Muitas pessoas dizem ser Deus cruel ou sem amor. Mas olha o que diz aqui nessa declaração de Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, trocar a verdade pela injustiça trata-se de impiedade e perversão, e isto acende a ira de Deus, porque diz aqui que a ira de Deus se revela, ou seja, ela vai se manifestar contra essa situação. Então os irmãos começam a entender já este cenário de como é grave essa situação de fazer um juramento em nome de Deus para apresentarmos para as pessoas algum tipo de credibilidade, mas jurarmos falsamente. Isso acende a ira de Deus. Qualquer desrespeito com relação a Deus acende a ira de Deus. Irmãos, toda a palavra de Deus ela deve ser obedecida. E a palavra de Deus diz que os mandamentos não são penosos. Então eu quero observar com os irmãos algumas coisas. Primeiro, Deus é verdadeiro e o homem é mentiroso. Primeiro ato para nós entendermos o perigo que há em fazer um juramento em nome de Deus e o zelo que nós temos que ter para evitar jurar falsamente. Tá? Aqui mesmo em Romanos, capítulo 3, verso 4, se os irmãos quiserem acompanhar. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Olha só que coisa interessante diz aqui. Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgados. O homem, por si só, ele tem problemas, muitas vezes, de encarar a verdade e de dizer a verdade para o seu semelhante. No entanto, se ele fizer um juramento em nome de Deus, esse juramento exige fidelidade absoluta, porque senão aquilo o condenará. Lembrando mais uma vez o que vimos na semana passada: Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então nós podemos jurar pelo nome de Deus. Sim, podemos, não está proibido. Podemos em algumas situações, por exemplo, quando o governo nos exige. Mas neste caso, nossa declaração deve ser fiel e verdadeira. Nós devemos ter de fato esse temor. Até alguns anos atrás, eu não sei se ainda é assim, nos tribunais, quando se arrolava uma testemunha, eles colocavam uma Bíblia e a pessoa colocava a mão direita sobre a Bíblia e fazia então um juramento que, em nome de Deus, que aquele testemunho seria verdadeiro. Então, quando um cristão estivesse passando por aquela situação e fosse testemunha de algum crime, de alguma coisa, e ele estivesse ali, as autoridades estão exigindo que ele jure em nome de Deus. Então, nesse caso, nós podemos, tá? E também numa situação em que a palavra de Deus deva ser firmada, a palavra verdadeira deve ser firmada. Neste caso, nós também podemos jurar em nome de Deus, tá? Fora isso, nós devemos evitar totalmente qualquer tipo de juramento. Historicamente, um movimento chamado Anabatistas, eles se negavam a fazer qualquer tipo de juramento. Então, mesmo quando eles eram arrolados como testemunhas de alguma coisa, eles se negavam a fazer qualquer tipo de juramento.
porque eles se baseavam nesta passagem que eu quero mostrar para os irmãos. Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 33 a 37. O Senhor Jesus falando acerca dos juramentos. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Bem, essa palavra aqui de Jesus, ela não está proibindo jurar em nome de Deus. Ela está proibindo jurar em nome de qualquer outra coisa, ou de qualquer outra criatura. A palavra do cristão deve ser sim, sim e não, não. Com relação ao juramento, nós entendemos que de fato não devemos jurar, exceto quando somos obrigados. E por que, neste caso de ser exigido pela lei, nós devemos fazer esse juramento, mas de forma fiel? Porque neste caso, Deus é glorificado. Convido os irmãos à leitura aqui de Jeremias, capítulo 4. Jeremias capítulo 4, versos 1 e 2. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Irmãos, nós vemos aqui o Ocidente, por exemplo, cumprindo essa profecia aqui, porque entendia-se, eu acho que hoje em dia, infelizmente, isso se perdeu, mas entendia-se que o fato da pessoa estar jurando em nome de Deus dava credibilidade àquele testemunho que ela estava fazendo. Isso glorificava o nome de Deus e abençoava as nações, abençoava as pessoas. Era uma forma confiável das pessoas entenderem, discernirem a verdade da mentira. Poderem, imagine o júri ali. O júri poderia discernir da verdade da mentira. Nós sabemos que a corrupção vem aumentando a cada tempo que passa. E as pessoas juram agora dolosamente, muitas vezes sem preconceito. Quanto à igreja, o povo de Cristo, isso deve ser mantido. Se o povo de Cristo tiver por algum motivo necessidade absoluta de fazer um juramento, esse juramento deve ser infidelidade. E as pessoas mais tarde verão que era verdade aquele juramento, e isso glorificará a Deus. Agora, de nenhuma outra forma nós devemos jurar, para não correr nenhum tipo de risco. A nossa palavra de cristão deve nos bastar. A palavra sim, sim, não, não. Se um irmão falou sim, nós devemos crer que é sim. Se um irmão falou não, nós devemos crer que é não. E conforme o tempo aquela palavra for sendo revelada como verdadeira, nós vamos glorificando ao nosso Deus. Sabemos que existem os hipócritas na igreja. Não me refiro à nossa igreja local, né? Me refiro à igreja de Cristo, no mundo inteiro, em todas as eras, né? Existem os hipócritas e, obviamente, surgirão mentiras, mas o cristão fiel, verdadeiro, que quer observar o terceiro mandamento, a sua palavra deve bastar, e ele só fará juramento em nome de Deus caso haja uma necessidade. A primeira necessidade, como nós vimos aqui, é se o governo exigir. A segunda necessidade é para firmar a palavra de Deus, para que as pessoas creiam de fato na palavra de Deus. O apóstolo Paulo usou deste juramento
na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 23. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 23. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, olha: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que para vos poupar, não tornei ainda Corinto. O apóstolo Paulo, ele tinha uma necessidade que os irmãos crescem do porquê que ele não voltou lá. Depois da primeira carta, houve uma segunda carta que se perdeu, onde o apóstolo Paulo, essa carta é conhecida como carta severa, onde o apóstolo Paulo ele faz certas censuras à igreja de Corinto, e aqui, para que a igreja não desfalecesse, e ele tinha necessidade que desse credibilidade, que a igreja cresce, que ele tinha um motivo correto para não ir lá, então ele apela para a questão do julgamento. Então houve uma obrigação pelo bem do Evangelho. Então, juntando essas coisas com o que diz Cristo a respeito do não jurar, né? A conclusão é que devemos evitar o juramento e só aplicá-lo quando muito necessário, nunca para benefício próprio, nunca para usarmos de mentira, para nos livrar de alguma situação, tá? Nossa palavra deve bastar, mas para afirmar a palavra de Deus, como Paulo fez com os coríntios, ou diante das autoridades, se isso nos for exigido. A segunda questão, irmãos, que eu quero observar aqui a respeito do dia do Senhor 37, é nós entendermos o que significa de fato o juramento. Porque um juramento só tem verdade, ou só tem validade, se ele usar um nome muito superior. E eu convido os irmãos aqui para acompanharem Hebreus capítulo 6, na carta aos Hebreus, capítulo 6, a partir aqui do verso 13. Olha só: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, entenda bem aqui, visto que não tinha a ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Está vendo? Na aliança que Deus fez com Abraão, Deus fez um juramento. Essa aliança com Abraão era tão importante, chega a ser inacreditável, porque algumas pessoas dizem que essa aliança foi abolida. É inacreditável, porque o Novo Testamento fala muito dessa aliança. E essa aliança foi tão importante que o próprio Deus fez juramento a Abraão. Na aliança com Abraão, é através da aliança com Abraão que os gentios se convertem a Cristo. É por causa dessa aliança. É por causa da aliança com Abraão que as nações são abençoadas. Senão só haveria povo de Deus entre os judeus. Por isso que os gentios são abençoados. E Deus, então, para mostrar isso, para mostrar a grandeza desta aliança perpétua que ele fez com Abraão, Deus jura por si mesmo. E por que Deus jura por si mesmo? Porque não havia um nome superior a ele. Você consegue entender? O juramento ele só tem validade se ele for por um nome superior. Ora, se o ser humano contar uma mentira em seu próprio nome, ele já está sujeito à condenação. Agora imagine a gravidade de se falar uma falsidade, uma mentira, num nome extremamente superior que é o nome de Deus, que é o nome santo. Então nós vemos que quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão promessa. Verso 16: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Irmãos, não importa que os ímpios, os perversos, os maus, usem de um falso juramento para obter algum benefício, nós continuamos sendo o povo que teme a Deus. Então o juramento, ele tem por base a palavra de Deus. Ou seja, o juramento é feito por um nome superior. Agora acompanhe o paralelo disso, o oposto a isso. Se este juramento, feito em nome de Deus, for um juramento mentiroso,
ele se torna blasfemo e glorifica Satanás. Quero que os irmãos abram aí suas Bíblias, aqueles que puderem, no Evangelho de João, capítulo 8. Olha que palavra dura que o Senhor Jesus diz aqui para essas pessoas. Vós sois, 8 capítulo, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Agora atenção, ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora olha o contraste. Mas porque eu digo a verdade, não me creis. Então, a base do mal é a mentira e o homicídio. Essa aqui é a base do mal, tá? Todo mal, ele vai se originar aqui. Vai usar as ações malignas, mentira e homicídio, tá? A mentira através do engano, da ilusão, do falso juramento, e o homicídio no sentido de matar alguma coisa que seria relacionado ao bem, à verdade, e tudo mais. E isso faz oposição porque Jesus diz: porque eu digo a verdade e não me creis. Então nós entendemos aqui o seguinte: a oposição a Cristo é uma atitude de anticristo. Então, quando nós usamos para fazer um juramento um nome superior, e em vez de falar a verdade que representa Deus, o seu caráter positivo, Cristo, toda a sua palavra, tudo que é vinculado a Deus é a verdade. Quando nós usamos a mentira, nós estamos então blasfemando o nome de Deus e cometendo aqui uma glorificação a Satanás. É como se na nossa vida, na nossa atitude, Satanás estivesse prevalecendo sobre Deus, porque nós estaremos usando o nome de Deus para usarmos um artifício de oposição, ou seja, de anticristo. Os irmãos conseguem ir percebendo aí a gravidade dessa situação? Parece que isso é algo tão perigoso e nós somos tão fracos que a gente corre o risco de cair nisso constantemente. Mas existe aqui uma questão. Na verdade são duas questões. Primeiro, a evitar de fazer juramentos, como diz o Senhor Jesus. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Se a pessoa não crer em nós, paciência. Mas a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Tá? Agora, juramento só em casos necessários, quando as autoridades exigirem, ou para afirmarmos a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo sentiu essa necessidade. São casos excedentes, tá? Agora veja só, embora sejamos todos pecadores, os de dentro da igreja e os de fora, todos somos pecadores, os de dentro se importam com essas coisas, e os de fora não. Os de fora estão adormecidos para isso, eles estão com a consciência cauterizada. Se ele tiver uma oportunidade de se livrar, jurando falsamente em nome de Deus, ele não vai pensar duas vezes, ele não vai ter crise de consciência. Nós não, nós temos este zelo de não jurarmos falsamente em nome de Deus, tá? Então, o que nós vamos entender por aqui? O texto que nós lemos lá de Tiago, eu convido os irmãos a voltarmos lá. Tiago capítulo 3. Vamos ler aqui o verso 1 e o verso 2. Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber muito juízo. Agora preste bastante atenção, porque todos tropeçamos em muitas coisas.
se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha só, os principais pecados, eles podem começar no falar. Eles podem começar nas conversas, nos acordos, nas conspirações, nas combinações de fazer coisas, nas buscas de similaridades. E Tiago está dizendo aqui que aquele que não tropeça no falar é considerado perfeito, pessoa perfeita, capaz de refrear todo o seu corpo. Então aqui nós vemos que somos considerados perfeitos se não tropeçamos no falar. Podemos isso com a ajuda do Espírito Santo. Não precisa abrir, mas lá em Lucas capítulo 12, versos 11 e 12, diz que quando exigirem de nós alguma coisa, não se preocupe com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo nos ensinará naquele mesmo momento o que havemos de dizer. Até Jesus ele fala, se te levarem para os tribunais ou para as sinagogas, não se preocupe com o que haveis de dizer, porque naquele mesmo momento o Espírito Santo lhe ensinará o que podemos dizer. Então, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos não tropeçar no falar e sermos considerados perfeitos. Agora, se nós olharmos aqui a sequência da passagem, nós vamos ver que o homem natural, ele não consegue refrear sua língua. Então aqui é o momento onde nós vamos ter que fazer uma avaliação a respeito de como tem sido a nossa vida e do que nós pretendemos, afinal, daqui para frente, diante de Deus. Então até o verso 2 ele fala, no verso 2 ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se a pessoa que não tropeça no falar, ela não vai para aquelas falas maliciosas, ela não se deixa enredar por conversas que corrompem os bons costumes, como a palavra de Deus diz, né? As más conversações corrompem os bons costumes. E principalmente, ela não se deixa levar pela mentira. O que estamos estudando aqui, o juramento no nome de Deus, irmãos, é o extremo do extremo. É o extremo do extremo. Se a pessoa chegou no extremo da falta de temor, de jurar uma mentira em nome de Deus, de fato, Deus não terá por inocente uma pessoa assim. Então nós devemos ter este zelo e este cuidado. Vamos observar aqui o restante, verso 3. Olha a comparação que ele faz aqui. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. A comparação hoje para os nossos dias, né, com essa questão do politicamente correto, é meio estranha, né? Parece estar comparando com um cavalo, né? Mas ele está dizendo, se colocar o freio na boca do cavalo, dirige o cavalo para o lado que for. Se nós colocarmos freios na nossa língua, é muito mais fácil nós nos dirigirmos na direção do caminho de Deus. Porque nós tropeçaremos menos, ou se conseguirmos de fato não tropeçarmos, seremos pessoas perfeitas. Olha só, verso 4, observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Irmãos, a nossa mente quer dirigir o nosso corpo. Se nós temos a mente de Cristo, como a palavra diz, o impulso da nossa mente é seguir o caminho de Cristo. Mas se nós não refrearmos a nossa língua, nós vamos ter problema aí na rota. Porque quantas vezes nós, ou já vimos alguém, ou nós mesmos, falamos assim, nossa, falei sem pensar, disse o que não devia, não deveria ter falado isso. Então se nós conseguirmos, né, este cuidado, de fato seremos perfeitos. O verso 5 fala de uma tragédia, de um perigo que a língua pode causar. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Uma pequena fagulha incendeia toda uma selva. Eu quero contar um relato uma vez que eu vi nas redes sociais.
Nem vou citar o nome. Primeiro que eu não ia citar o nome não. Segundo que nem lembro, mas os nomes já faz muito tempo isso. Mas olha só. Colocaram a foto de um casal. Alguém colocou a foto de um casal dizendo assim: este casal me lesou em uma quantidade de dinheiro lá, não sei quantos mil reais. Quem conhece eles me falam onde eles moram, que tal, e colocaram a foto do casal. E embaixo, uma série de pessoas dizendo assim: eles merecem a cadeia, se eu encontrar isso aí eu mato, e que não sei o que, e um linchamento total, com a foto do casal ali. E eu pensei, que eu sempre penso, que já falei várias vezes, nossa, as pessoas vão linchando publicamente uma pessoa, sem saber se é verdade, se não é, nada disso, muita falta de responsabilidade das pessoas. E houve, de fato, um linchamento com relação àquelas pessoas, e a foto daquelas pessoas ficou exposta ali. Passado poucos dias, eu creio que uns 2 dias, para minha surpresa, a pessoa que havia feito a postagem, ela fez uma segunda postagem, se desculpando. Gente, eu me enganei, essas pessoas não fizeram não, é outra situação, é outra pessoa que fez, uma coisa assim. Ela se desculpou, dizendo que não foi aquele casal. 3 comentários embaixo. Nos outros, tinham centenas de comentários criticando aquele casal. 3 comentários embaixo. Ou seja, provavelmente aquele casal teve que sair da cidade. Provavelmente, porque se outras pessoas, o que acontece o quê? Além daquelas pessoas serem ofendidas, agredidas por esse pré-julgamento aí, outras pessoas que não fazem nada, que não ouvem nada, mentalmente criam um mau juízo daquela pessoa e começam a evitar então de fazer negócios com aquela pessoa, de ter amizade, de ter contato. Imagine, irmãos, os familiares daquele casal. Eu não sei, eu não conheço o casal, não conheço nem quem colocou e quem foi vítima ali. Imagine os pais: nossa, meu filho fez isso, minha filha fez isso. Imagine os filhos: nossa, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Os irmãos: imagine se eles congregam em alguma igreja. Os irmãos da igreja: nossa, ele fez isso, ele fez aquilo. Imagine isso, irmãos. Imagine se ele trabalha numa empresa, num cargo de confiança, e o patrão fala: nossa, essa pessoa foi capaz de fazer isso. Imagine, irmãos, a fogueira nessa selva, que uma pequena fagulha causou, ou pode ter causado. Então o falso juramento, ele é algo abominável, ele é algo que pertence aos maus, ele é algo próprio dos filhos do diabo, que o diabo é o pai da mentira. O falso juramento, ele não é pertencente às características do cristão. Então, quando nós devemos tomar muito cuidado com relação a não levantar o falso testemunho, mas acima de tudo, para não jurarmos falsamente usando o nome de Deus. O texto aqui continua: a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Como que nós vamos fazer um juramento em nome de Deus, de algo falso, sobre um Deus santo, se a língua está sempre predisposta ao mal, porque ela é um mundo de iniquidade? Está situado entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, ou seja, haverá condenação de fato. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Se nós pegarmos aqui o verso 8 e compararmos com o verso 2, alguém vai falar: então, mas é incoerente então. Porque o verso 2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. O verso 2 está dizendo que é possível não tropeçar no falar. O verso 8 está dizendo que nenhum dos homens é capaz de domar.
A solução é justamente o que nós vimos ali em Lucas 12, quando Jesus diz: aquele que tem o coração que é dele, tem a mente que é dele, não se preocupe quando você estiver numa situação embaraçosa. Você não vai precisar mentir, porque o Espírito Santo lhe ensinará naquele mesmo momento o que você deverá falar. O que nos importa, irmãos, nós sermos aprovados pelo nosso travesseiro. O que nos importa é nós termos paz com a nossa consciência. O nosso travesseiro, quando nós deitarmos, falamos: olha, ninguém acredita em mim, mas eu sei que eu estou falando a verdade. Isso nos basta. Aquele casal provavelmente passou dias de angústias com isso. Provavelmente deitava para dormir, mas tinha sua consciência tranquila, porque eles não tinham feito aquilo. Mas estavam vivendo, provavelmente a vida deles virou de ponta cabeça. Provavelmente virou de ponta cabeça, de forma injusta, né? E mesmo a pessoa se retratando, é como uma história que a minha professora na época do grupo escolar, assim, da parte do primário, ela falou, né? E é verdadeira, talvez os irmãos conheçam esse ditado. Se você pegar um saco de penas e sair jogando pelo vento, é muito fácil. Mas se você se arrepender e quiser voltar e pegar todas as penas de novo, você já não consegue mais. Então o mal já está feito, irmãos. Então é por isso que nós devemos evitar totalmente o juramento, principalmente usando o nome santo e bendito de Deus. Verso 9: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha como a passagem vai se tornando triste, irmãos. Verso 10: de uma só boca procedem bênção e maldição. Tragédia consumada. Agora Tiago, ele intervém aqui. No verso 10 ele fala: de uma só boca procede bênção e maldição. E ele vem falando como está ficando triste isso. E aí ele interfere e ele fala: meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. E ele nos explica, através do verso 11 e verso 12, a diferença do cristão e do mal, do cristão e do perverso, do cristão e do ímpio. E aqui nós vamos ter que nos situar, irmãos. Obrigatoriamente nós temos que nos situar, porque ficar em cima do muro, o muro pertence ao inferno. Verso 11: acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Então não pode. Então, se eu estou jorrando água doce e água amargosa ao mesmo tempo, eu tenho que intervir na minha própria vida. É minha obrigação diante de Deus como cristão. Eu não tenho que chegar e falar: eu sou assim mesmo, nasci assim mesmo, vou ficar assim mesmo. Não. Existe o Espírito regenerador, que é o Espírito Santo de Deus. Se essa palavra está me convencendo, está me abrindo os olhos, que da minha boca está jorrando água doce e água amargosa, é o momento de eu intervir na minha vida e olhar para mim e falar: não, eu vou interromper isso. E aí sim é hora de escolher o lado. E o verso 13, o verso 12: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco pode fonte de água salgada pode dar água doce. Não pode. Então, se nós estamos naquele meio termo, onde estamos fazendo um pouco daqui, um pouco dali, é hora da intervenção. E é hora de nós olharmos com todo zelo, com toda frieza. E, irmãos, todo ser humano, para chegar no céu, ele vai ter que passar por essas filtragens em si mesmo. E ele vai ter que ir se aprimorando a si mesmo e se quebrantando diante de Deus. É por isso que nós nos humilhamos diante de Deus. E é por isso que a nossa confissão deve ser sincera diante de Deus. Senhor, de fato, tem jorrado água doce e água amarga da minha boca. Eu peço perdão ao Senhor. Tenha misericórdia de mim. Me conduza no caminho eterno. Me ajude, Senhor. E colocar o coração predisposto para o caminho correto. É por isso que nós precisamos cada vez mais da instrução da Santa Palavra de Deus. Nós necessitamos isso mais do que o alimento de hoje, mais do que o alimento físico que nós vamos ter hoje na nossa mesa, com a graça de Deus. Mas nós precisamos muito mais da Palavra de Deus. Nós precisamos muito mais da água que nos hidrata. Nós precisamos dela para forjar em nós o caráter do cidadão do céu,
que é o Salmo 15, que eu queria pôr como resposta do sermão, mas não vai ser possível. Nós devemos ser como aquele homem do Salmo 15, que é o cidadão do céu. Nós devemos fazer essa filtragem em nós mesmos. Agora, o juramento falso em nome de Deus é suicídio total. Se algum de nós já fez isso, aí a palavra se aplica. Deus não levará em consideração o período da ignorância, mas recebendo a luz da palavra, que tanto nos transforma, né? Se nós viermos a fazer isso, irmãos, então evite de todo jeito, por nada. Se a pessoa não crê em você, paciência, irmão, sofra o dano, mas não jure falsamente. Não jure falsamente, em nome de Deus. Conserva-te a ti mesmo e tente alcançar aqueles que estão ao seu redor, salvando-os do fogo. Por fim, o nome de Deus é santo e nós, como servos, devemos, por obrigação, gratidão e amor, zelar pelo nome de Deus. Amém. Que esse sermão é um sermão um pouco difícil do dia do Senhor 37, porque é só a respeito da questão do juramento, né? Mas ele é profundo, o dia do Senhor 37, né? Ele é profundo porque é reservado um domingo, é separado, né? O terceiro mandamento, um domingo só para a questão do juramento. Então que nós possamos ter bastante zelo para não cometermos este erro. E que o Senhor nos ajude. Como resposta a este sermão, convido a amada congregação para louvarmos a Deus com o Salmo 146. Os irmãos podem se colocar em pé, aqueles que puderem. Chegando ao final do nosso sermão, vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, eu peço que os irmãos sentem um pouco, temos alguns avisos. Oremos. Pai precioso e santo, glorificado seja o teu nome. Te entregamos nas tuas mãos, Senhor, esse
esse momento de culto, onde a sua palavra foi pregada, e lhe pedimos, Deus, o teu auxílio, Senhor, o Senhor que é todo poderoso, nos ajude, Deus, a refrearmos nossa língua, Senhor, e principalmente, Senhor, de evitarmos juramentos, e com extrema segurança, Deus, não permita que tenhamos que jurar pelo teu santo nome, porque nós não queremos falhar em nada, em nenhuma vírgula, Senhor. Por isso, Pai, ajude-nos a sermos fiéis. Muito obrigado, porque se passarmos por situações em que seremos obrigados a jurar pelo teu nome, o seu Espírito Santo nos ensinará o que dizer. Muito obrigado, Deus, porque somos tão falhos, e o Senhor, toda boa obra, o Senhor faz por nós. O Senhor exige de nós apenas obediência, e que possamos, Deus, ser obedientes, para que tenhamos uma vida tranquila. Despeça-nos em paz, em segurança, dê-nos um domingo de tranquilidade na presença dos nossos familiares. Abençoe, Deus, todos que aqui estão, aqueles que não puderam vir, onde quer que eles estejam. Que o Senhor entre com a tua graça, com a tua proteção, ó Deus, com a tua iluminação, ó Deus, para que eles possam voltar à comunhão assim que possível. Dê-nos, Deus, uma semana em que possamos vencer todas as situações, em que possamos nos alegrar, que tenhamos motivos para louvarmos o teu nome. Abençoe a nossa nação, ó Deus, neste ano de eleições, neste ano tão difícil, Deus, da economia, por causa da pandemia e todas essas coisas. Proteja as mulheres, Deus, que sofrem de violência, as crianças, Senhor, essas pessoas que estão passando frio, ó Pai. Cuide, Deus, sê com eles, segundo a tua graça, Deus. Se for da tua vontade, cura os enfermos que estão no nosso meio, estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos. Senhor, dê-nos a tua direção, abençoe a nossa igreja, dê-nos o crescimento que o Senhor desejar, mas acima de tudo, nos mantenha sempre fiéis à tua santa palavra. Abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor. E glórias a ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Encerrado, irmãos. Deus abençoe a todos.